Hoje, dentro da nossa trilha de infraestrutura de conteúdo, nós vamos tratar um tema bem interessante, que é o tema de hiperconectividade e os dados que são gerados nesse tempo de tudo conectado, né? Olá, eu sou a Flávia Santo e você está no SET Experience Academy. Seja bem-vindo. E para falar um pouquinho sobre esse tema, nós temos um convidado aqui super especial, o Ricardo G., líder de prática de dados na Google Cloud. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Flávia. Como você bem apresentou, eu trabalho aqui no Google Cloud vai fazer quase 5 anos, né? E trabalhando aqui especificamente, né, na área de dados. E a ideia hoje é fazer uma apresentação e mostrar um pouco como são as nossas soluções, né? E quais os desafios que a gente tem ajudado outras empresas na área de mídia a tratar, né? Esse grande desafio que é ser uma empresa mais data-driven, como tomar decisão, como utilizar algoritmos aí de machine learning, de inteligência artificial, no dia a dia das empresas. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre a Data Analytics, né, análise de dados, e como o Google Cloud trata isso, né, dentro da nossa nuvem. Então, os principais desafios que as empresas têm encontrado hoje em dia são alguns, né, que a gente pode enumerar, né? O primeiro, né, e não muito novidade, é a quantidade de dados sendo gerado, né, e cada vez mais, né? A ideia é que, né, segundo o IDC, tem um crescimento aí, né, desde 2018 de 5 vezes até 2025, né? Então a gente sabe que a quantidade de dados geradas em todo o mundo, seja dispositivos IoT, sistemas, transações, todas as interações que você faz na internet gera muita informação, né? E não só a quantidade de dados, mas a natureza desses dados devem mudar, né? E está cada vez mais sendo dados de natureza real time, né? Em tempo real. Ou seja, tudo que a gente está fazendo, interagindo, são dados super interessantes, né? E são dados nessa natureza que você consegue tratar para tomada de decisão. E outra informação, né, outro desafio também importante é que a gente não tem utilizado muito esses dados não estruturados para tomada de decisão, né? Então, hoje, menos de 1% de dados não estruturados, que são, por exemplo, imagens, vídeos, documentos, né, tudo que não está em banco de dados, hoje menos de 1% desses dados são utilizados para tomada de decisão. E além desses 3 fatores, né, hoje a gente vive, né, um mundo meio de incertezas, né, esse mundo pós-Covid, onde é muito importante a gente ter velocidade e escala para processar esses dados, que tem grande quantidade, natureza tempo real, né, e estruturados ou não estruturados, né? Então, as empresas precisam estar preparadas para enfrentar essas mudanças bruscas e rápidas, né, e a gente conseguir se apoiar em dados para tomar suas decisões, né? Hoje o Google Cloud atua em quase todas as verticais, né, no mundo todo, e a gente tem feito, né, parcerias com diversas empresas, né? Então, desde segmentos de retail, né, de varejo, healthcare, serviços financeiros, mídia e entretenimento também bem forte, gaming. Então, várias indústrias a gente tem auxiliado, né, como uma parceria aí na transformação digital, né? E aí, olhando mais profundamente dentro da parte de mídia, né, tem alguns casos de usos interessantes que a gente trabalhou aí com nossos clientes, né? Então, por exemplo, entregar a melhor experiência de usuário, né? Trabalhar para monitorar, medir, né, como é que está o sinal e melhorar a qualidade, né, experiência do seu usuário. Então, uma informação super real-time nos dispositivos, né, de acesso, enfim, onde o seu usuário final está assistindo aí um conteúdo, né? Do outro lado, maximizando o lifetime value do seu cliente, né? Entendendo quem é o seu consumidor mais valioso ali, entendendo melhor a jornada dele, para que você realmente consiga ter um investimento, seja em campanha de marketing, seja de engajamento em cima desses seus usuários, né? E um outro caso interessante, a otimização de investimentos em conteúdo, né? Então, entender bem quais os perfis dos seus usuários, para realmente entender que tipo de conteúdo faz mais sentido em investir. E para chegar nesses casos de usos super interessantes, né, onde a gente aplica inteligência artificial, machine learning,
a gente precisa criar uma fundação, né? E a fundação é você conseguir tratar seus dados para aí realmente conseguir tirar os seus insights, tá? E aí, para acelerar essa fundação, a gente leva em conta como é que você vai tratar e coletar, explorar esses dados de natureza, né, tempo real, né? Seja ele no dispositivo móvel do seu usuário, na aplicação, na web, em todo o lugar que vai ter interação aí com o teu usuário final. Outra coisa importante é acelerar o tempo para você ter esse insight, né? Então, a gente fala que o valor do dado, né, principalmente esse de natureza tempo real, ele decai com o tempo. Então, assim que ele é gerado, ele tem um valor agregado muito grande, né, porque você pode conseguir tomar a decisão, enfim, e conseguir influenciar o teu usuário final, né? A gente até brinca, né, sistemas de recomendação, por exemplo, né? Enquanto o usuário está navegando num retail, por exemplo, no varejo, procurando o que comprar, aquela informação é super valiosa, porque ele ainda não comprou. Não adianta eu mandar uma recomendação daqui a uma semana, que muito provavelmente ele já vai ter efetuado a sua compra, né? Então, esse tempo para você ter o insight é super importante. E outra coisa que também é importante é você ter a possibilidade de escalar, né? Então, além de possibilitar o insight muito rápido, você ter uma plataforma escalável, né, onde você consiga democratizar o acesso à informação para N tipos de usuários de negócio, N áreas, e ao mesmo tempo não ter um gargalo, né? Então, eu democratizo isso, eu tenho infraestrutura, né? E o Google trabalha muito forte, né, nessa questão de ter um warehouse, um serviço em nuvem que escala bastante, aí, centenas de petabytes de dados que a gente consegue tratar. E olhando para a nossa plataforma, como é que a gente cobre, né, o espectro de dados, de analytics, né? Então, desde a coleta do dado, então, como é que o dado chega para a nossa plataforma e para que seja processado, para que a gente gere inteligência, né? Então, a gente tem N serviços, como o PubSub, né, um serviço de mensageria, né? Ele é muito utilizado, por exemplo, pelo Spotify. Então, cada clique, cada interação que você faz no aplicativo, se toca uma música, muda, cria playlist, tudo isso é enviado em tempo real, né? E o PubSub processa isso, e aí a gente, né, ele coleta isso, e o Dataflow, por exemplo, acaba processando, né, toda a camada de processamento que a gente tem em serviço, ele processa, e essas mensagens, no caso do Spotify, geram, ao mesmo tempo, playlists personalizadas para os usuários, como também pagam as gravadoras, né? Então, a gente tem um serviço que é super escalável, né, para você ingerir esses eventos em tempo real. Você tem outros serviços também que trazem esses dados tanto em batch, né, em lote, quanto em real time. E você tem serviços na camada de processamento, né, a gente está falando de serviços de Hadoop e Spark gerenciados, né, open source, de streaming com o Dataflow, né, que é basicamente o serviço que a gente utiliza dentro de casa, né, dentro do Google. A gente abriu ele como open source, então qualquer um hoje consegue programar usando essas bibliotecas que o Google abriu, e a gente consegue rodar esses códigos como um serviço gerenciado dentro da nossa nuvem, né? O usuário também consegue fazer processamento mais visual, né? Ou seja, ele pode arrastar algumas caixinhas, né? Usando o Data Fusion. O Data Fusion ele possui centenas de conectores de entrada. Você consegue fazer a limpeza e tratamento desses dados que vão chegar, né? E a mesma coisa o Data Prep. A diferença é que o Data Fusion também vem do mundo open source, né? Então a gente tem uma forte importância a questão de ser aberto e de contribuição com o open source. E a gente tem até a camada de armazenamento, né? Então a gente coletou, o dado chegou, a gente processou, fez alguma limpeza e a gente armazena, né? E aí a gente tem várias formas de você armazenar o dado dentro do Google, né? Seja ele através de bases de dados comuns, né? A gente fala de MySQL, Postgres, Oracle, enfim. Object Storages, né, em N formatos, bases de dados chave-valor de alta performance, como o Bigtable, ou o BigQuery, que é o nosso Data Warehouse. E aí, mais na ponta, como é que você analisa e começa a tirar insights analíticos, né? E aí a gente tem o nosso motor principal, que é o BigQuery. Aí a gente vai passar um pouco sobre as features do BigQuery. E lá na ponta, né, na parte de ativação, é a parte mais importante, né, que é dali que a gente vai fazer a extração dos insights, né? Então, a gente pode plugar uma plataforma como o Looker
né, que não é mais do que uma plataforma de BI, né, para você construir dashboards, mas ele é uma plataforma de dados onde você consegue interagir e tornar os seus insights acionáveis, ou seja, ele tem conectividade com externa, né, onde você consegue customizar as ações que você vai fazer com um determinado dado que você encontrou. Você pode conectar um Google Sheets, né, uma planilha direta no seu Data Warehouse, e você consegue plugar serviços de machine learning que a gente tem dentro da nossa plataforma. E ali em cima, a gente tem serviços para orquestração, né? Seja orquestração desse fluxo, né? Que todo dia, no final do dia, eu preciso alimentar e trazer esse dado, processar e deixar pronto para os meus usuários, né? Então, a gente tem o Airflow gerenciado, que é o Cloud Composer, e tem toda a parte de gerenciamento dos metadados, né? Que é o catálogo de dados. Como é que o meu usuário vai encontrar em que tabela estão as minhas informações, por exemplo, né? Então, você tem um catálogo ali que ajuda na questão da governança e segurança. Tá? Então, assim, uma vista de 1000 pés, assim, do que a gente tem dentro da nossa plataforma de dados. Ainda não acabou não, né, Ricardo? Ainda tem bastante assunto para a gente tratar sobre dados. Continua com a gente no próximo vídeo.